Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E hoje é dia de Vascão, né, família vascaína? Tive que passar essa festa aí em Brasília. O jogo de hoje já é muito importante pela circunstância aí do campeonato. O Vasco precisa ganhar do Nova Iguaçu de qualquer jeito para chegar aos 11 pontos, né, ter chance ali de classificar para as semifinais do campeonato e agora ainda mais com essa festa aí maravilhosa do Vasco. O Vasco tem que fazer uma atuação que foi feita diante do Resende para essa galera, para essa torcida maravilhosa lá de Brasília. É isso mesmo, família vascaína, a torcida do Vasco é maravilhosa. Tem que escutar aí alguns tricolores ainda falar de Maracanã, de torcida, de freguês. Olha isso, é muito amor, é muita paixão. Essa é a torcida do Vasco, cara. Merece muito aí uma grande conquista. Que festa maravilhosa aí para esse time do Vasco lá em Brasília contra o Nova Iguaçu. Vai dar força aí pro Vasco ganhar esse jogo tão importante aí se o Vasco quiser classificar. É claro. Família, vou trazer aqui o Edmundo para ajudar a gente a falar um pouco desse jogo, mas eu queria trazer também, você sabe que eu gosto dessas resenhas aí, trazer algumas declarações de alguns dirigentes, treinadores, jogadores de outros clubes e trazer aqui para o nosso contexto. Dessa vez eu quero trazer o Falcão, que falou de uma situação que ele está vivendo lá no Santos. Antes, vamos trazer aqui o Edmundo para falar um pouco aí sobre o esquema tático do Vasco, alguns jogadores, né? A pergunta que ficou é porque o Figueiredo não vai jogar hoje, não, nem viajou aí para Brasília, e a pergunta ficou, Orediano e Peck podem jogar junto? E ainda teve mais, Edmundo defendeu o Zé Gabriel. Olha só. Juntos, né, por conta da boa fase do Gabriel Peck, e pelo jeito é o que a gente vai ver no começo do jogo, né, Edmundo? Não, com certeza dá. O Gabriel Peck já jogou por diversas vezes pelo lado esquerdo. Eu acho até que ele vai melhor pelo lado esquerdo, porque cruza a bola de frente para a chegada do Pedro Raul. Mas eu acho que eu queria falar um pouco do volante, que o Edu citou bem. O Rodrigo jogou e jogou bem. Mas acho, o Edu, que ele jogou muito bem porque o Maurício Barbieri falou, fica fixo e dá liberdade para o Jair. Pelo menos foi essa observação que eu tive. Porque fixando o Rodrigo ali à frente da zaga, ele fez com que o Pumita e o Lucas Piton viessem por dentro. Esses aí é que viravam meia. Quando jogou o Zé Gabriel, ele jogou Zé Gabriel e Jair no mesmo, em paralelo ali, assim, muito próximo, para um sair de um lado quando tivesse a bola, o outro saísse do outro. E o Zé Gabriel não tem essa qualidade. Acho que se ele for fixado ali à frente da zaga, roubar e tocar, fizer o simples, né, até porque vai ter bastante gente ali próximo, eu acho que ele tem chance de ir bem também. Eu não descartaria outros jogos do Zé Gabriel como titular. Eu sei que a impaciência do torcedor ficou maior com ele, né? Mas a gente tem que lembrar que até 2 semanas atrás, essa impaciência era com o Gabriel Peck também. Bastou ele fazer 3 gols seguidos e ser um dos destaques do Vasco, que já caiu no gosto da galera novamente. Tá aí, família, nessa questão aí, né, do Orediano e do Peck jogarem junto, eu acho que tem uma grande possibilidade. O Orediano jogar pelo lado direito e o Peck pelo lado esquerdo. Ele já fez isso na Série B do ano passado mesmo, naquela sequência, né, de 14 jogos onde o Vasco teve a invencibilidade. Era Peck pelo lado esquerdo ajudando o Edmar e o Figueiredo pelo lado direito ajudando o Gabriel Dias defensivamente ali, e o Vasco conseguiu caminhar bem ali naqueles jogos, aqueles 14 jogos onde o Vasco foi invicto junto com o Zé Ricardo. Então ele sabe jogar pelo lado esquerdo. O fato é que o Peck tá muito bem pelo lado direito, né, cortando para a perna dele, para a perna boa, dando a chapada do vovô garoto. Mas se um dia isso tiver que acontecer, um jogo, eu acho que tem assim a possibilidade. O Orediano tem que jogar pelo lado direito, porque é onde é a melhor função dele, é onde ele
ele se sente mais à vontade, e o Peck, já que é um jogador mais físico, mais tático, acho que dá para quebrar o galho aí pelo esse lado esquerdo aí, da perna boa dele, né? Mas essa questão aí do primeiro volante, né, que foi citada aí pelo Edmundo, você que o Edmundo entende demais, eu quero saber até a sua opinião em relação ao Zé Gabriel, mas eu fico aqui com a opinião do Mauro Galvão, cara. Mauro Galvão recentemente lá no programa deles, né, e aí eu trouxe aqui no canal e ele falou, na opinião dele, que o Vasco tem que parar de insistir em jogadores que já foram testados. E aí aqui eu cito o Zé Gabriel, aqui eu cito o Miranda, são jogadores que não provaram em nenhum momento que podem vestir a camisa do Vasco. Agora a gente está vivendo aí um novo momento, a gente tem que ser mais criterioso, porque pra gente ser competitivo, pra gente bater em título, pra gente brigar de igual para igual com grandes times, não vai dar aí pra Zé Gabriel, Miranda, com todo respeito a esses jogadores vestirem a camisa do Vasco, família. Essa, pelo menos, é a minha opinião. E diante do Nova Iguaçu, o Vasco deve entrar aí com o Ivan, né? E aí tem ali o Miranda, já que o Bambu não vai jogar, o Léo, né? Puma e Piton. O Deluca deve fazer a sua estreia como titular. O Jair Maestro, tomara que mantenha a sequência aí de bons jogos, que a gente conta muito com o Jair. O Nenê deve ganhar essa oportunidade aí no meio-campo, né? O Teixeira deve ficar no banco. E aí no ataque, eu não acho que ele vai entrar com o Herediano, deve entrar ali com o Eric Marcos, Peck. E aí, o Pedro Raul Galã, tomara que o Vasco possa fazer uma apresentação que fez diante do Resende para presentear essa torcida e para coroar essa festa tão bonita lá em Brasília, trazer os 3 pontos para casa e aí encarar Fluminense no Maracanã, ganhar do Fluminense e entrar nesse G4 aí, família vascaína, dessa maneira. Agora eu quero trazer essa resenha aí do Falcão, né, lá no Santos. Outro dia que eu trouxe o Odair falando que tá difícil contratar e eu falei, cara, a gente tá vivendo, já viveu isso aí tanto tempo, e aí eu vi essa declaração ontem do Falcão, né, no programa da Sport TV, eu falei, cara, preciso trazer isso aqui no canal, porque ainda há alguma resistência, né, no processo de aceitar. Alguns torcedores falam, Thiago, esse time não tá bom, esse time precisa de opções, e a gente sabe que qualquer outro time do futebol brasileiro que hoje está em evidência, está conquistando, não foi da noite pro dia que montou um elenco. E aí o Falcão falou dessa dificuldade de reforçar o elenco do Santos, já tentou 22 jogadores e não conseguiu. Você sabe que já aconteceu isso com a gente recentemente. Liga só. Ninguém é amador na comissão técnica, são pessoas experimentadas, jogadores que o clube não libera. Eu tenho mais de 22 jogadores que a gente tentou, mas nós temos também limitações, evidentemente, mas o nosso objetivo é buscar alguma coisa para que a gente possa ter, em alguns momentos do jogo, em determinadas situações, um pouco mais, eu diria assim, um pouco mais de qualidade. Nós temos a qualidade, mas precisamos ter um pouquinho mais. Mas a gente está valorizando o trabalho dos atletas, eles estão se esforçando, estão dando o que eles podem. Não tem nenhum jogador que não esteja correndo raça, como se diz. Tem que se entender que nosso objetivo é, sim, qualificar ainda mais. Mas sabemos da dificuldade, mas certamente a gente vai tentar trazer alguma coisa que possa nos ajudar até o fechamento do mercado no Paulistão. Vê se você não viu aí um Alexandre Pássaro da vida falar. Vê se você não viu um Carlos Brasil aí falar, se identificou com essa situação aí do Falcão, família vascaína. Fica claro que isso aconteceria com o Vasco se não fosse o processo da SAF. Hoje o Vasco, né, tá entre o top 20 em reforços, em contratações nesse momento aí do mundo. Então o Vasco vive realmente uma outra realidade, mas a gente sabe que é um processo inicial, que as coisas podem não acontecer, alguns jogadores que foram contratados não vingar, mas isso faz parte, aconteceu com os times que estão conquistando nesse momento e pode acontecer com o Vasco. A gente torce para que o Vasco tenha o maior número de acertos possível, para que você consiga manter uma base desse time que está sendo contratado, está sendo montado, e no próximo ano você vai ter mais recursos para fazer contratações pontuais. E dessa maneira o Vasco vai caminhando aí para ter um time competitivo. O Edmundo até falou sobre isso ontem na live dele, queria trazer aqui, ó, se liga só. E começa, o Marlon Gomes, lembrando, o Marlon Gomes acho que deve voltar em uma semana mais ou menos para treinar e jogar, aí a gente começa a ver um Vasco mais construidinho aí, né, Edmundo? A construção de um time, ela é gradativa mesmo, né? A nossa ansiedade como torcedor do Vasco é que não estava com tanta paciência assim. O Fábio foi muito feliz na sexta-feira quando disse que a maioria dos times demoraram 4, 5, 6 anos e acho que o Vasco vai conseguir ter um time competitivo bem antes do que esse prazo. E acho que isso vai de fato acontecer, porque alguns jogadores, pelo menos nessa última partida, já dão demonstrações de que estão começando a se sentir em casa, se sentir à vontade com a camisa do Vasco. O Manuel Capasso
vai ter que passar pelo processo de adaptação, né? No primeiro momento, vai disputar a posição ali com o Miranda, mas como ele está sendo muito esperado, né, pela diretoria, pela torcida do Vasco da Gama, e ele tem tudo para chegar, jogar e ir bem, né? E assim você vai devagarinho montando um elenco forte, um elenco para suportar uma temporada longuíssima, como é a temporada brasileira. Aqui eu não vou citar os Mulamba, né? Vou citar o Palmeiras, que é um time que eu gosto também. E aí, se você pegar lá, eles apostaram, por exemplo, no Veiga, né? Um jogador que tinha poucos jogos pelo Curitiba. Chegou no Palmeiras em 2016, não rendeu, por isso que eu tô falando assim, se algum jogador às vezes não render nesse momento, pode render futuramente, foi o que aconteceu com o Veiga, hoje é um dos principais jogadores do Brasil e do Palmeiras, chegou no Palmeiras em 2016, o Dudu em 2015, o Everton, se eu não me engano, em 2017, o Gustavo Gomes em 2018, o Rony em 2020, então só para citar alguns jogadores aí que o Palmeiras trouxe, né, você vê aí em cada ano e montando um elenco competitivo ao longo desse período. Então, o Vasco está no processo inicial, a gente está realmente vivendo um outro momento que é muito melhor do que seria aí com o modelo associativo. Agora é ter paciência, é torcer para que as coisas possam acontecer e o Vasco ser competitivo, porque essa festa que a torcida do Vasco faz em cada canto do Brasil, ela precisa ser coroada com títulos e esse vai ser o pontapé inicial esse 2023. A gente torce para que possa caminhar da melhor forma possível, mas pode ter uma dificuldade ou outra sim, a gente vai ter que procurar entender, a família vascaína faz parte do processo. Mas tá melhorando, vamos que vamos. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.